Breve vídeo, Wagner. Então, vamos lá. E aí, Marcos? Não está passando o vídeo. O vídeo, calma. Pronto. Meu Deus do céu. O que veremos hoje é como somos diferentes dessas tampinhas descendo o rio. Pronto, Wagner, volto eu agora. Tá. Então, para entender como nós somos diferentes das tampinhas, as que desceram o rio ao acaso, como vocês viram, e com algumas surpresas, nós vamos apresentar um arcabouço de conceitos que nos facilite o olhar para o acaso em nossas vidas. Para nós aqui, turma mais velha, fora os jovens aí, para nós aqui é um olhar que se volta para o passado. Bem, em nossa jornada, nós nos deparamos com uma profusão de fatores intervenientes, que influenciam as experiências nossas e determinam onde nós vamos parar, onde nós viemos parar. Essas forças, elas se relacionam com crenças, com livre-arbítrio, com sina, fortuna, acaso, sorte, azar, circunstâncias encruzilhadas, guinadas, organizações e pessoas. Nós vamos entrar aqui nesse emaranhado armado com os poucos conceitos e relações e, ao fim, nós vamos explorar algumas questões juntos. Hoje à noite, como eu prometi para vocês, se nós tivermos sucesso na nossa conversa, todo mundo vai ter uma pequena insônia. Não uma insônia ruim, mas sim uma insônia intrigante. Então, nós vamos começar aqui com uma alegoria de aperitivo, uma alegoria conceitual aqui. Nós vamos considerar um experimento no espaço. Vamos considerar a região de Avaré. Por que Avaré? Porque a região de Avaré tem estradas rurais, tem carreadores, ruas, avenidas, vielas, praças e vários acessos à represa, que são becos sem saída. Nesse experimento simples que faremos agora, de cabeça, vocês estarão em seus carros com a velocidade travada em 30 km por hora. Pode ser 33, 31, 30 por hora, e vão percorrer a região. Qual é a única regra? Não brequem, não mudem de velocidade, vocês irão escolher seus caminhos. Não se preocupem com o tempo não importa. Algo similar ao vídeo que o Wagner, com grande sucesso, vai apresentar agora. Vai. Tá. Não, Wagner, não, Wagner. Esse.
Bem, logo você vai ver, vai notar que precisa tomar decisões encruzilhadas, algumas são fáceis, outras são difíceis. Você vai notar que passou batido por algumas entradas, alguns acessos, atalhos e becos, você não percebeu. Você correu sério risco na proximidade de outros veículos, outras pessoas e vários animais. Cavalo, vaca, papagaio. Papagaio não está na estrada, mas galinha, pato, cachorro, etc. Você também vai perceber que precisa evitar becos sem saída. Como saber se um beco é sem saída? Pode não estar sinalizado. Wagner, eu estou com a tela do desenho que pode ser retirado. Tá. Você vai notar que há trechos mais esburacados, há trechos mais árduos e outros mais suaves. E assim você vai percorrendo o espaço. E assim muita coisa pode acontecer. Você teme coisas ruins, é muito, muito aflitivo. Na verdade, é desesperador, mas você não pode parar. Nós combinamos, não pode parar. Nesse experimento, o que ocorre? É que o espaço decorre continuamente. Então, nós estamos com a velocidade constante, o espaço decorre continuamente. Nós percorremos o espaço numa velocidade constante e nos aflige percorrer o espaço de forma inexorável, sempre à frente, sem parar, sem dar ré, sem poder reconsiderar e sem poder rever. É muito aflitivo. Então, tendo considerado esse experimento, nós vamos nos voltar agora para o tempo. Que tempo é esse? É o tempo que foge irreversivelmente. Que tempo é? É um tempo que decorre, vamos lá, de forma linear, homogêneo, irreversível, fragmentável em unidades discretas e mensurável. Muito bem. Há um camarada francês, que depois eu descobri que era francês, eu não sabia, deve ser Henri Bergson, achava, mas deve ser Henri Bergson, né? Que na virada do século XIX para o XX, ele escreveu um livro brilhante chamado Riso, que explora a natureza do riso e do humor. Nesse livro, toda a estrutura de humor que você vê em filmes, em histórias, tudo está lá naquele. É muito interessante. E eu não sabia que esse mesmo camarada escreveu muito sobre a consciência e tempo. Ele foi prêmio Nobel em 1927, um monte de sucessos e tal. Mas o fato é que ele diz que a verdadeira natureza do tempo vivido só pode ser captada pela intuição que percebe o tempo como um fluxo contínuo e indivisível. Vamos lá. A verdadeira natureza do tempo vivido só pode ser captada pela intuição que percebe o tempo como um fluxo contínuo e indivisível. Diz ele ainda que o intelecto, ao tentar analisar e medir o tempo, o transforma numa série de pontos separados, perdendo assim a essência da experiência temporal. A intuição, ele diz, nos permite vivenciar o tempo em sua plenitude, enquanto o intelecto nos oferece uma versão reduzida e espacializada. Eu achei interessante ele usar essa espacializada. Então, eu trago isso porque é uma questão a ser considerada, mas eu não vejo alternativa a não ser seguir com esse tempo quantificado, mensurado. Similarmente ao aflitivo decorrer do espaço, em Avaré, nós estamos continuamente vivendo o decorrer do tempo. E, curiosamente, não nos aflige tanto passar do tempo quanto o decorrer do espaço. Claro que, certas horas, o decorrer do tempo nos aflige muito, mas nem sempre. Então, no decorrer desse nosso tempo, nós passamos por muitas encruzilhadas. São eventos, decisões, encontros, desencontros, bafejos de sorte, de azar e coisas assim. Nós vamos usar a imagem de uma árvore para representar o percurso de uma vida com suas encruzilhadas, análogas às encruzilhadas no espaço. Wagner, como você está esperto como provedor de slides, veja só que não é uma rede, é uma árvore. Não, pessoal, conhece a teoria dos grafos. Numa rede, há mais de um jeito de chegar a um nó. E a árvore não tem, só tem um caminho para um nó. Então, vamos ver a representação de uma vida como seria.
O indivíduo começa, por exemplo, ele nasceu, está estudando, faz vestibular, pega um caminho, depois ele casa, pega uma outra ramificação, e depois ele arruma um emprego, vai para outro ramo, e depois ele conquista uma promoção, ele vai para um outro ramo e ele faz o percurso dele. Wagner, você está brilhante, Wagner. Então, mesmo essa trajetória simplificada, caricata, didática, ela, assim, simples, já facilita uma primeira abordagem. Nós vamos começar com o conceito de sina. Né? Sina. Eu poderia usar destino. Eu não gosto da palavra destino porque ela se confunde com a destinação. E a sina tem uma notação ruim. Né? A sina do cantor sertanejo goiano é ser corno. Então, não, mas a sina pode ser boa ou ruim. Então, vamos trabalhar com sina, que facilita. Então, sina é o curso inevitável / provável dos eventos na vida de uma pessoa. Nós vamos trabalhar com inevitável e provável, vou dizer por quê já. Então, nós temos aqui na nossa frente o Wagner Colombini Martins, filho do grande professor Vanek, e ele tinha uma sina. A sina do Wagner é ser engenheiro, mas não há a menor dúvida. O ambiente que o Wagner nasceu, os valores, as preferências, o jeitão do Vanek, diria que a sina desse bebê era ser engenheiro. Não há dúvida nenhuma aqui. Né? Então, é interessante ver o seguinte: a partida do Baby Wagner não foi sorte, não foi azar, não foi afortunado nem desafortunado. Se fosse de outra forma, não seria ele, ponto final. Né? E por que nós falamos inevitável ou provável? Porque depende de crença, tudo isso depende de crença. Né? Porque, dependendo da cultura, as crenças são diferentes. O fatalismo fala do inevitável. O fatalismo é a crença de que todos os eventos são inevitáveis, determinado por forças além do controle humano. A ação individual não pode alterar a trajetória do indivíduo. O fatalismo é assentado na inevitabilidade e na impotência da vontade humana. Veja que o fatalismo se distingue do determinismo. O determinismo sugere que os eventos são causados por condições anteriores e por leis naturais. Vamos ver? Determinismo. Os eventos são causados por condições anteriores e por leis naturais. Vejam que interessante, o determinismo não ignora a ação humana, mas aceita que as ações humanas são partes de uma cadeia causal. Então, por que nós mencionamos o fatalismo? Na verdade, para descartá-lo. Porque se a gente aceitar o fatalismo, não cabia nem falar sobre o acaso em nossas vidas. Então, descartado o fatalismo, nós temos que lidar com o determinismo, que deve ser confrontado com o livre-arbítrio, o poder escolher. Né? Hoje há vários movimentos que tentam nos convencer de que não há livre-arbítrio. Lidera essa corrente o interessantíssimo Sapolsky, Wagner Martins. Onde está o Wagner Martins? Eu estou aqui, estou aqui. E o slide, Wagner Martins? Coloca lá o próximo slide. O Sapolsky. Esse Sapolsky, ele é professor na Universidade de Stanford. Esse maluco tem muitos livros, muitos interessantes, e entre eles um livro chamado Why Zebras Don't Have Ulcer. São livros de reflexão assim sobre a vida, a natureza. Então, eu vou dar um exemplo sobre o pensamento do Sapolsky para esclarecer o que ele pensa sobre livre-arbítrio. Se você estiver numa fila do Batio di Latte, na sua vez, você pedisse 2 bolas de pistache na casquinha, o Sapolsky depois diria que você não decidiu nada. Na verdade, sua fome, imediatamente anterior, associada à sua gula genética, ao seu encanto com o verde, à necessidade de açúcar, ao gosto pela comida animal e alguns eventos neurais imediatamente anteriores, tudo isso em conjunto determinou seu pedido.
você mesmo não escolheu nada. É grave isso, né? Mas isso está na moda agora, discutir nesse nível do Sapolsky. Então, para que a gente possa ter uma conversa proveitosa, nós diremos que o Sapolsky é, sim, interessante, mas ele é um chato e ele é um exagerado. E nós vamos descartá-lo à moda atual, carbonizando com uma imagem. Wagner, por favor. Esse é o Sapolsky na sua versão mais descartada. Mas é um cara muito interessante. E assim nós vamos adotar o que se chama compatibilismo, que é uma abordagem comum para conciliar o determinismo e o livre-arbítrio. Nós não vamos enroscar aqui. No compatibilismo, entendemos que, mesmo que nossas ações sejam determinadas por causas anteriores, ainda assim somos moralmente responsáveis por nossas escolhas. Como pensam as pessoas? Como pensam as religiões? No Islã, há a crença de que Alá tem o conhecimento e controle sobre todos os eventos. Mas os versículos do Alcorão apontam a responsabilidade individual e a capacidade de escolher entre bem e o mal. O livre-arbítrio é visto como um dom de Alá que permite aos seres fazerem escolhas morais e éticas. Fica tudo bem, estamos no compatibilismo. E os católicos? Os seres humanos foram criados à semelhança de Deus e têm a capacidade de tomar decisões livres, têm a capacidade de fazer escolhas morais. Haveria uma propensão ao pecado. Essa frase, propensão ao pecado, é uma praga que persegue os católicos e tem que ver com o pecado original e a nossa culpa infernal. Né? Mas a graça de Deus ajudaria as pessoas a fazer escolhas morais. Simplificadamente, fica tudo bem, estamos no compatibilismo. E os judeus, e os protestantes, os ortodoxos? Similarmente, todo mundo compatibilismo. Com essas considerações, a gente tira aquela palavra inevitável da definição de sina e fica, portanto, com a definição de sina como nosso provável caminho. A sina, digamos, é o plano do mundo para nós, o plano de Deus, ou que seja para nós. Esse caminho, a sina, pode ser alterada por dois fatores intervenientes principais: o acaso, que é a sorte, o azar, e a fortuna. Isso é o que nós, que não entendemos de tampinha descendo o rio, achamos. Né? O acaso, então, é um evento imprevisível e aleatório que pode trazer benefícios ou malefícios. O acaso é parte de nossas vidas, como o oxigênio, o sol, a lua, a chuva. Não tem conversa, o acaso vai estar presente. Quando ele traz benefícios, nós chamamos de sorte. Quando ele traz malefícios, nós chamamos de azar. E o acaso pode alterar a sina. Não? Se, nos anos 60, um olheiro de futebol tivesse, por acaso, descido de um ônibus na Lapa e visse o Wagner jogando futebol, ele provavelmente levaria o Wagner para os aspirantes do Palmeiras, e ele progrediria para o titular do Palmeiras, e hoje ele estaria aonde? Um veterano que se aposentou com sucesso na Juventude de Turim, provavelmente. Né? Mas isso o que é? O acaso poderia ter afetado a sina do Wagner. Não afetou, ele virou jeito, considerou. Não afetou. Vamos considerar agora a fortuna, no sentido de afortunado. É algo que altera o curso antevisto sem que o acaso esteja envolvido. Né? Então, aquele que nasceu com uma dada sina, ele pode ser afortunado de desenvolver simpatia, interesse pelos estudos, habilidades sociais, explorar sua inteligência. A fortuna desvia a rota da sina, mas não desvia por uma ocorrência abrupta, inesperada e significativa. Abrupta, inesperada e significativa. Isso está lá para o acaso. Né? A pessoa que herda, ela é afortunada. Né? A pessoa simpática é afortunada. A pessoa inteligente é afortunada. A pessoa que se volta ao Corinthians se torna um corintiano.
é um desafortunado cuja destinação é assistir futebol americano no Parque São Jorge. É uma tragédia, mas assim caminha a vida de certas pessoas. Ou seja, a pessoa pode atuar, interferir, manejar sua fortuna, estudando, trabalhando, pensando, mas também atua sobre a fortuna assaltando, roubando, extorquindo e fazendo coisas ruins. Então, a fortuna pode ir para cima ou para baixo, para o lado esquerdo, para a direita. Ou seja, a sina e a fortuna, por assim dizer, alteram o plano do mundo para nós, a trajetória, o percurso e, portanto, a nossa destinação, que é onde nós viemos parar, naquela ponta da árvore. Voltando um pouquinho, o acaso são as chacoalhadas inesperadas na árvore que nos remetem para caminhos melhores ou piores. Quer dizer, lá nós seguimos por um tronco. Pode haver chacoalhadas de tal monta que você pula para o outro lado da árvore, né? Então, o acaso atua assim, significativamente sobre a nossa destinação, onde nós vamos parar. Vamos pensar agora nessas guinadas, uma versão temporal das encruzilhadas que nós vimos naquele exemplo. Vamos pensar essas guinadas ou encruzilhadas como pontos de inflexão. Ele pode advir do acaso ou da fortuna. O livre-arbítrio atua aqui na fortuna. O indivíduo ele está tomando decisão que ele caminha, ele pode ter sido seduzido, ele pode ter sido conquistado ou abduzido. Minha mãe pintava quadros tal, e ela tinha uma amiga, uma pintora que ficou muito famosa, velha, que era meio birutinha, e ela teve contato com um disco voador na praia. E conversando com a minha mãe perguntou, mas e aí, como foi? Não, eu conversei com eles. E você não foi passear de disco voador? Ela falou, por que você não foi? Não, eu não fui porque eu estava de baby doll. Pô, baby doll na praia, disco voador, mas tudo bem. Esse é o tipo de gente que você encontra pela vida, né? Então, a gente vê que essas coisas podem desencadear mudanças profundas e duradouras na nossa trajetória. E essa trajetória é tanto pessoal como emocional, profissional, espiritual, nessas várias dimensões, né? Então, eu vou dar exemplos de pontos de guinada, né? Vestibular, certamente, casamento, aposentadoria, loteria, raio muda a destinação do indivíduo. Acidentes, doenças, assaltos, extorsão, inundações, pandemias, encontros organizacionais, circunstâncias econômicas, ambientais, sociais, organizacionais e pessoais. E encontros pessoais. E então essa cordilheira de coisas que se interpõem na nossa trajetória é de assustar mesmo. São fatores intervenientes que podem assustar. Pensando só em pessoas já é assustador. Eu vou usar uma simplificação machadiana, não no sentido de Machado de Assis, mas no sentido de usar um machado, uma ferramenta bruta mesmo, para dividir as classes de pessoas em positivas e tóxicas, né? Então, você vai encontrar pessoas positivas, otimistas, empáticas, simpáticas, inteligentes, bem-humoradas, confiantes, abertas, generosas, altruístas, entusiastas, motivadas. Mas você também vai encontrar pessoas tóxicas, manipuladores, narcisistas, pessimistas, controladores, fofoqueiros, vítimas perpétuas, agressivos, perseguidos, ladrões e bandidos. Assusta. Sim, assusta muito. Mesmo eu fico de cabelo em pé. Então, nós vamos encerrar esse arcabouço básico aqui com esses pontos de guinada ou encruzilhada. E como nós prometemos, nós vamos pegar algumas questões básicas para reflexão, né? Nós primeiro, nós só podemos tentar entender essa árvore e suas encruzilhadas depois que tivermos progredido no tempo e olharmos para trás, né? Um garoto de 15 anos ele não antevê a arte, ele não enxerga nada. Uma pessoa mais velha enxerga. Outra coisa interessante, isso me parece,
Nas encruzilhadas preponderam pessoas marcantes, atípicas, outliers, para melhor ou para pior. Se você encontra um chuchu ou um picolé de chuchu, como o Alckmin no caminho, não estou falando mal do Alckmin, mas criou-se essa imagem, um chuchu ele não vai mudar nada, não acontece nada, você só encontrou o chuchu. O que nos leva ao próximo ponto que é interessante, é que, na verdade, não são pessoas marcantes que estão nas encruzilhadas, mas o encontro com pessoas marcantes criam encruzilhadas. Essa inversão me parece interessante. Eu tinha perguntado se o professor Novaes estava aqui, porque o professor Novaes alterou minha destinação. Né? Quando ele me convidou para ir para a Poli, eu fui afortunado, eu julgo hoje, porque me permitiu uma série de experiências, contatos, coisas que me muito positivas. Outra coisa, há pseudo-encruzilhadas. Né? Meu pai também foi professor da Poli, era comum amigos dele mandarem filhos falar com ele para saber o que fazia na engenharia, química, eletricidade. E meu pai falava, não faz a menor diferença, faça qualquer coisa. Minha mãe ficava assustadíssima, mas o menino vem aqui, você fala uma coisa dessa. Né? Mas a ideia do meu pai é que prepondera no indivíduo, na carreira, na trajetória do indivíduo, prepondera a natureza dele, ser pesquisador, ser empreendedor, ser comercial, ser introvertido, esse tipo de coisa. E eu acho isso, eu vejo que acontece muito ao longo da minha carreira. Né? Há encruzilhadas não percebidas. Eu, por exemplo, o Wagner talvez não se lembre, mas eu salvei a sua vida, Wagner. Ah, é? É. Me conta. Em 1974, eu já estava na Inglaterra há um ano, e o Wagner chegou e nós fomos fazer uma viagem para a Irlanda. Isso. Nós ficamos num bed and breakfast. Eu fiquei no quarto do Wagner no outro. À noite, a mulher bate na porta e fala, olha, esse aquecedor, a parafina, você desliga porque senão você pode morrer. Eu fiquei quietinho, fui dormir, desliguei. Eu falei, o inglês do Wagner não está bom. Aí eu levantei, fui ao quarto do Wagner. Wagner, o que essa mulher falou para você? Ela falou para eu não desligar, senão eu morria de frio. Você lembra disso, Wagner? Não. Você deve a vida a mim, Wagner. Agora, o inglês é brilhante, você não morreria. É possível identificar se um evento é de sorte ou azar? Nem sempre, porque o evento pode causar uma guinada forte na trajetória, mas a gente não pode se esquecer que ele é o princípio do resto de uma trajetória enorme, que nós não sabemos qual será. Então, às vezes, ele pode ter uma coisa, julga um azar e caminha muito bem. Né? A sorte incondicional, claro, você perder um voo que cai é uma sorte incondicional. Achar uma nota de R$ 100 é uma sorte incondicional. Agora, a sorte condicional, eu vou exagerar agora, eu sei que eu estou exagerando, não se assuste, mas é o caso de ganhar a loteria no Brasil. Né? Você ganha a loteria, mas provavelmente você vai ser morto, extorquido ou assassinado. É uma possibilidade. Outra coisa, a pessoa pode ser sortuda ou afortunada e não perceber. Por quê? Porque não tem referência. Imagine um turista ignorante chegando num dia ensolarado em Londres. Ele não tem ideia da sorte monumental que ele teve. Não tem, ele não sabe. E a fortuna também. A pessoa pode ser afortunada e não saber. Imagine um garoto nos confins da Índia aprende cítara indiana e toca muito bem a cítara indiana. Ele não sabe que ele é afortunado. Ele nunca viu um berimbau que tem uma corda só. Né? Então, ele não sabe que é afortunado. A pessoa pode ser azarada e desafortunada e também não perceber. Né? Os apostadores, azarada e não percebe. Os apostadores da loteria, tipo o Sporting Bet,
joga, outro dia o jornal deu 66 milhões de reais, não se vê como azarados. Ou acham que não deram sorte, uns olham para Sporting Bet, essas coisas como investimento, etc. Então, o que vai fazer? Que bom. E a pessoa pode ser desafortunada e não saber. Eu, por exemplo, não fui abençoado com talento para o futebol. No entanto, eu joguei bola toda a minha infância, feliz, sem me dar conta disso. Hoje, eu vejo claramente que eu fui um desafortunado perna de pau. Eu já vi sem chegar a 76 anos. Eu também. Não, você ia para a Juventus. Né? Como o acaso não é percebido como tal por todos presentes numa encruzilhada. Né? Eu mandei para vocês o vídeo da águia pegando peixe, né? E o peixe é um acaso infeliz. Né? Mas para a águia, não. Aquilo era uma ação dela que não tem nada de. E o peixe, depois a gente vai ver, tem dois tipos de peixe na jogada. Né? Um assaltante e um assaltado. Para um é surpresa, para o outro não é. O mesmo evento ele pode ser de sorte para uns e azar para outros. O jogo de dados 7-Eleven, na nossa época na Poli, se jogava muito crepe, nos anos 60 e 70. Então, ganha, outro perde, e é o mesmo evento de acaso. Outra coisa interessante, você pode chegar a pensar que o mundo conspira contra você. Ele não conspira. Ser atingido por uma bala perdida e logo um raio é muito azar. Não tem conspiração contra você. Você jogou 10 vezes no vermelho, deu preto, você jogou 10 vezes no preto, deu vermelho. Ninguém está conspirando contra você. Você deu azar. Né? Agora, tem casos que é difícil definir. Né? Eu vou dar um caso agora, cada um pode ter uma opinião diferente. Tem um tal de Roy Sullivan, que é um guarda florestal de um parque nacional da Virgínia. Ele foi atingido sete vezes por raio e sobreviveu. 7. Uau. Muito bem. O mundo conspira para pegar o pobre Roy? Não, não conspira. Né? E aqui pode ter várias interpretações. Fala, nossa, pobre Roy, ele teve muito azar, muito azar. Ou eu posso considerar, nossa, como tem sorte o Roy. Né? Ele levou 7 raios e não morreu. A minha interpretação pessoal é que ele é muito burro e teve muita sorte. E depois do terceiro raio era para mudar de emprego, mas esse cara, curiosamente, eu descobri, ele suicidou-se depois, talvez contemplando a burrice dele. Né? Outra coisa, há casos em que se deve considerar probabilidades e utilidades. Então, é comum modelos econômicos, etc. O indivíduo vê probabilidade, utilidade decorrente, probabilidade, utilidade decorrente, faz contas e toma decisões. Né? Outro dia eu vi uma entrevista desse Eric Schmidt, que foi CEO do Google. Ele é um investidor muito forte, de bilhões de dólares, e ele estava falando dos retornos antevistos em empresa de inteligência artificial no ano de 2025. Ele não está falando de 5 anos para frente, o ano que vem. E são investimentos muito altos e ele investe pesado em todos, os principais, claro. Mas a magnitude do ganho numa acertada de taco é muito diferente do que tem ocorrido em investimentos convencionais. Né? Outro aspecto interessante é você olhando para trás, você precisa dar ter dado uma oportunidade para a sorte. Né? Eu nunca ganhei carro em sorteio de carro no Natal em shopping center. Mas eu devia ter preenchido aquelas fichinhas. Eu sei que eu deveria, mas você também precisa ter dado, não deve ter dado a oportunidade para o azar. Não fale de celular com a janela aberta no congestionamento da Avenida Rebouças, por exemplo. Não pode. Bem, o fato é que seguir essas diretivas, por exemplo, não segura nada.
Lembre-se dos peixes nadando na superfície que eu mandei, né? Um dos peixes estava na superfície, estava numa boa no universo água do peixe. Pumba, veio uma águia de fora e pegou, ele nem sabe o que aconteceu. Mas no outro peixe estava talvez o quê? 30 centímetros para baixo, ele também dançou, né? Então, você pode melhorar suas chances, mas você não garante nada, né? Bem, esses são alguns casos interessantes, mas até aqui nós deixamos de lado as guinadas, as encruzilhadas inconscientes. Não falando nada de guinada inconsciente. Elas não resultam de decisões racionais, mas sim de atitudes inconscientes ou decisões inconscientes, que são as escolhas ou ações que nós tomamos sem o envolvimento direto da mente consciente. E há vários tipos, né? Há o processo automático, são reações rápidas, estímulos ou decisões baseadas em padrões de comportamento adquirido. Eu tenho um exemplo curioso. Há muitos anos, nós estávamos preparando uma concorrência à noite no escritório no centro. Eu fui buscar uma pizza e uma garrafa de Coca-Cola Família. E o meu óculos começou a cair. Eu levantei aqui com a garrafa para acertar o óculos. Um camarada estava passando, se atirou de lado, achando que ia levar uma garrafada. Esse foi um processamento automático do indivíduo. Ele não teve uma decisão racional, levanta a garrafa, pula fora. A influência do inconsciente, né? Exemplos, memórias, experiências passadas, emoções e predisposições biológicas. E eu gosto muito de caminhada, já fiz muitas caminhadas. Em 3 ocasiões, eu me defrontei com coisa de entrar num ambiente, boca de sítio, coisa assim, e dar com pitbull. É uma sensação muito desagradável, eu não quero nem chegar de perto de pitbull. Se eu ver um pitbull, eu saio correndo, não vou tomar grandes decisões conscientes, não. Há a influência emocional, né? Emoções e sentimentos podem influenciar escolhas sem que a pessoa esteja ciente de que estão sendo guiadas por esses estados emocionais. Minha mulher, a Joana, por exemplo, se nós estivermos na Castelo Branco, cheia, 200 por hora, aparecia um gato na estrada, eu sei que nós podemos perder o carro e a vida, mas ela vai pegar o gato. Eu sei disso. Outra coisa, atração social, né? Muitas atitudes sobre a atração interpessoal são inconscientes, baseadas em sinais sutis, como linguagem corporal, tom de voz, risadas, olhares, perfumes. Há vieses cognitivos, né? Atalhos mentais que afetam as decisões conscientes. Por exemplo, as pessoas buscam caminhos que confirmem suas crenças pré-existentes, muitas vezes de maneira inconsciente. Por exemplo, veganismo vai muito junto com a aversão a ultraprocessado, com evitar plástico. Você pode tomar decisões que você não está nem ciente, mas você está caminhando por aí. Então, nós vamos desacelerar aqui um pouco com a pergunta: até que ponto nós somos responsáveis por escolhas que não foram feitas de maneira consciente? Até que ponto nós somos responsáveis por escolhas que não foram feitas de maneira consciente? Essa pergunta eu não devia ter feito agora, porque ela nos remete lá para o começo da conversa, né? Decisões conscientes levantam questões importantes sobre a natureza do livre-arbítrio e a tomada de decisões conscientes. Então, com relação a essas decisões inconscientes, com absoluta confiança, eu afirmo que toda essa parte de atitudes ou decisões inconscientes é uma encrenca federal, né? E vai trazer lá para o livre-arbítrio, é confuso. Então, nós vamos parando por aqui. Me parece claro que a complexidade é muito grande, nosso conhecimento é parco, e o fato de termos acompanhado de perto nós mesmos, claro, a gente acompanha a vida da gente, na melhor das hipóteses, permite uma vaga ideia do que de fato aconteceu em nossas vidas. Se hoje, na insônia, que espero que vocês tenham, vocês chegarem a algumas conclusões, eu aposto um braço
que na próxima insônia você chegará a outras conclusões. E assim por diante, porque não porque você não foi bem preparado, apetrechado, mas porque ninguém sabe de fato o que ocorreu em sua vida, muito menos você. Então, eu assim passo a palavra aos biólogos, os teólogos, os economistas, os estatísticos, os psicanalistas, filósofos, psicólogos, e só o que eu peço é misericórdia por ter me aventurado nesse terreno que o Wagner me empurrou aqui. Entretanto, eu posso trazer certo conforto e talvez até vocês conciliem o sono. Eu vou usar aqui um pedacinho de um conto meu. Considerem uma corda trançada de sisal naval de diâmetro de 32 milímetros e comprimento de 50 metros lançado ao mar. Nem sequer uma fibra do começo da corda chega ao fim da corda. As fibras constituintes têm 2 metros no máximo. No entanto, nós olhamos uma ponta da corda e dizemos, eis a corda naval de 32 milímetros. E olhamos a outra ponta lá longe e dizemos, nossa, é a mesma corda. Ao longo da extensão da corda, algumas fibras acabam, outras entram, uns trechos estão manchados de óleo, outros têm craca, outros estão puídos, mas a identidade da corda está lá. Está preservada ao longo da extensão. Similarmente, o corpo humano renova suas células a cada 7 anos, nem todas, nós sabemos que são algumas que são renovadas. Mas hoje há pouquíssimas células que nos constituem desde o momento inicial. Longe disso, então. Então, estamos aqui em 2024 com a mesma identidade de 1970, apesar dessas mudanças. Estamos com a identidade preservada. Talvez um pouco de craca, uma certa barriga, cabelos brancos, quando tem cabelo, mas está aqui aquele de 50 anos atrás. A wagneridade do Wagner está aqui à nossa frente, preservada, assim como a nossa, que afortunados percorremos todas essas décadas. As fibras constituintes da corda mudam, e nós, por julgarmos ser os mesmos, ao olhar lá para trás, nos atrapalhamos. Eu acho isso. Quando olhamos para nossas vidas e contemplamos as encruzilhadas, é possível que não estejamos vendo como realmente éramos na época. O tempo passou, houve crescimento pessoal, nossas memórias foram distorcidas, a autoimagem talvez tenha sido favorecida, nossos valores e crenças e perspectivas se alteram, o que parecia uma decisão racional ou justificada na época pode parecer imprudente ou irracional, e quando nos lembramos de eventos passados, muitas vezes o filtramos através da lente do nosso estado emocional atual e dos desejos e valores atuais. Provavelmente, lá atrás, agimos com menos informação ou com um conjunto diferente de prioridades. Ao olhar para trás, pode parecer que estamos observando uma pessoa completamente diferente, uma visão anterior de nós mesmos, que tomou decisões com as quais não conseguimos mais nos relacionar ou compreender plenamente. Assim, ao invés de julgarmos ou nos distanciarmos dessa pessoa que fomos, nós podemos cultivar empatia por ela, reconhecendo que nosso eu passado fez as melhores escolhas possíveis com conhecimento e os recursos disponíveis na época. E assim eu espero que vocês durmam bem. Wagner, a bola está com você. Legal, muito bom. Ok. Então, ô Marcos, explica aí para a gente se foi o acaso aí que você colocou essa pulseira aí. Como é que é? Eu estou com uma pulseirinha que o Wagner está observando. É uma pulseira que minha neta fez para mim no aniversário. Não houve mudança nenhuma, Wagner. Muito bom. Mas eu gostei, eu fiquei pensando na hora da divisão da árvore, né, das possibilidades, e que na minha vida, né, que aconteceram. Isso aí foi uma coisa interessante. Enfim, tem coisas que aconteceram por acaso mesmo, né? Quer dizer, veja, tem coisas, enfim,
né? Depende da crença de uma pessoa, né? Ah, É, né? No Espiritismo se fala que não tem acaso, que você acaba tendo influências espirituais para tomar essa ou aquela decisão. É. Mas isso daí é uma forma de pensar, né? eu passei por crenças no É. começo que aparentemente não é relevante, porque realmente a crença pode determinar todo um caminho diferente conforme a crença. Uhum. Muito interessante. E aí, tem alguém querendo fazer alguma pergunta? David, você põe no. Você está no mudo. Então, boa noite aí para todo mundo. Boa noite. Inicialmente, eu achei essa palestra magnífica, maravilhosa, porque mexeu com algo que é tão caro a todos nós, são as nossas memórias, a trajetória da nossa vida e o que a gente consegue captar daquilo que passou. E eu trabalho com cinema, então, inclusive, eu prometi ao Wagner algo para a gente falar sobre, vai ser outra história. Então, nesse momento, eu, 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 eu revi um filme em que eu fiz o som direto há 50 anos atrás. E é um filme sobre a Amazônia, em que um senador, um tanto quanto cômico e histriônico, faz um discurso dizendo: se nós não conseguirmos entender a Amazônia, se nós não conseguirmos entender esse enigma, se nós não cuidarmos dessa Amazônia, ela vai nos devorar, destruindo o meio ambiente, mostrando a nós mesmos que nós não não teremos, não devíamos fazer, não devemos fazer. E agora é de uma atualidade tremenda, né? Então, olha só que interessante. O registro cinematográfico e a gravação de som, imagem, enfim, ela nos devolve elementos, digamos, preciosos daquele momento, há 50 anos atrás, quando esse registro foi feito. E 50 anos depois, esse registro toma de uma atualidade diante dos fenômenos que estão acontecendo na Amazônia, dos rios secos, da falta de água para a população. A população está sem água para beber. Então, essa vingança, digamos assim, da falta de cuidado nossa, a vingança da floresta para nós, ela parece ser um fato, é, é, uma devolução. Ela parece ser aquilo que ele falou, uma premonição, uma vidência, sei lá, uma capacidade de pensar o futuro. E hoje nós temos uma confirmação. Então, o fato de ter isto registrado naquela época e analisado hoje cria uma estranha interligação muito forte entre aquele passado, aqueles atos do passado e hoje. Então, eu queria que, se o nosso professor aí pudesse falar alguma coisa sobre isso, que esse fenômeno me deixou, não só a mim, mas outras pessoas envolvidas, um tanto num estado de ambiguidade, tentando compreender o que aconteceu, o que está acontecendo. Foi que eu David, fui claro. o professor é você. O que eu fiz aqui, eu aprendi com você aqui. E nós somos colegas no biênio da POC. É verdade. Agora, o Wagner deu uma arruinada na minha produção cinematográfica, mas não há de ser nada, né, Wagner? Isso tem Não, vingança. tudo bem. É. Mas, David, o que eu acho é que quando há registros, às vezes registro fotográfico da gente, os registros podem evocar espíritos ou o espírito da decisão na época, o que impulsionou na época, etc. E eu acho que exemplifica isso, como a gente era diferente e a gente pensa que é igual, está pensando com os mesmos valores, com os mesmos modelos, com as mesmas preferências, os mesmos desejos. Não. E cada vez que você olhar, você vai ver diferente.
Eu não sei, eu tenho um amigo meu que ele diz que ele responde as perguntas, e quando ele não sabe a resposta, ele mente um pouco. Eu vou adotar esse caminho também. Ah, é porque, vamos dizer, é quase uma confirmação das afirmações que ele fazia há 50 anos atrás, e há 50 anos atrás ele não era levado a sério, nem na cidade de Manaus, onde ele morava, e nem na Câmara ou no Senado, ele era senador. Ele não era levado a sério. No filme, há a cena que foi filmado dentro do Senado, ele faz um breve discurso, bem curto mesmo, de 1 minuto talvez, e os senadores que estão lá, e nós estamos falando em 1982, eles riam às gargalhadas, assim, um escárnio em cima do que aquele homem estava falando, e hoje a gente percebe que ele tinha razão. Ele estava falando, o que ele estava falando está acontecendo agora. Então a gente fica, é um paradoxo, a gente se sente dentro de um paradoxo subitamente. Mas, enfim, é isso. Legal. Essa é a minha contribuição nesse momento. Muito obrigado. Alguém tem mais algum comentário? O Eurico, eu me lembro na tua apresentação que você falou que aconteceu uma coisa que foi um acaso, né? Você era para ser engenheiro, não era? Você está sem som, você está sem som. Agora? Agora tá bom. Não, eu sou um acaso completo, né? Eu não tudo na minha vida aconteceu por acaso. Tive nessas bifurcações, nessas dicotomias, sempre aconteceu alguém que me orientou, que me levou. Então, eu acho que quase tudo que aconteceu, as coisas que eu consegui concluir ao longo dessa longa vida aí, foram todas, eu não consigo explicar. Não foi, eu nunca planejei, nunca fiz planos para chegar em tal lugar ou alcançar uma meta. Eu nunca tive metas, a não ser fazer o que eu gosto. Então, acho que as coisas foram acontecendo sem nenhum controle meu. Cara, eu não acredito, eu sou completamente ateu, claro, mas parece essa coisa que você falou de espiritismo, que eu nem sabia, que eu passei talvez por influências aí, né? Eu sou um exemplo típico de que o acaso, na minha vida pelo menos, dirigiu tudo. Eu fui completamente levado pela corrente. Mas deixa eu fazer um pequeno comentário. Eurico, eu acho que precisa distinguir aí que ora foi afortunado e ora foi acaso. É. Bem. Não, mas teve uma atuação forte dele, né? Sim. De qualquer maneira. Você foi empurrado. E daí você remou literalmente, né? Você remou literalmente. E acabei chegando em lugares que eu não sabia que existiam. Muito bom. E alguém gostaria de falar mais alguma coisa, algum depoimento de acasos eventuais ou não? Bom, eu não queria dar depoimento. Gosto muito do David, mas se a gente for falar em profecias, a gente vai acreditar no Nostradamus. Vai acreditar ou não vai acreditar? O cara que falou há 50 anos atrás podia estar certo, podia estar errado, podia não estar nada. Olha, francamente, esse senador aí, ou outro qualquer, não sei se fez alguma diferença, alguém não ouviu o que ele falava. Porque podia ter ouvido e feito alguma coisa e podia ter dado errado. Então, é um acaso. Eu queria agora, mudando outra conversa, queria perguntar para o Eurico se ele está escrevendo alguma coisa. Estou escrevendo, mas é um negócio que eu disse que existem mais escritores do que leitores. E ninguém quer, nenhuma editora quer publicar um escritor desconhecido, né? Mas eu queria comentar a história da Amazônia, porque eu acho que é muito mais de 50 anos atrás, já tinha sido publicado um livro que dizia Do Inferno Verde ao Deserto Vermelho. Quer dizer, essa história, essa previsão já existia muito antes
desse político. Eu duvido que ele conheça esse livro, mas isso já se sabia na academia. Muito bom. Ok. Desculpa, mas outra vez eu acho que nós não temos conhecimento suficiente. Se a gente for pensar nisso, há 12 mil anos atrás era glacial, aí tudo se descongelou. Ué, mas isso é efeito da natureza que a nossa ciência ainda não sabe exatamente as causas disso. A gente começa a achar que as causas são umas, são outras, mas realmente a gente sabe do que está falando. Então, francamente, eu acho que acaso é a mesma coisa que tirar sorte no baralho, acreditar na cigana, na bola de cristal. A gente pode acreditar ou não acreditar, acho que o efeito é o mesmo. Desculpe aí, mas é a minha opinião. Esses assuntos de premonição, quer dizer, se você hoje pegar a quantidade de material que fala sobre o que vai acontecer no fim dessa década, no fim do milênio, etc., tem tudo que é tipo de previsão. Uma está certo, aí vão olhar para a previsão desse e vão falar, puxa, ele teve uma premonição, anteviu o futuro, etc. Eu acho que esse fenômeno ocorre muito. Mas não existe nenhuma premonição otimista. O antropoceno é uma realidade. Nós detonamos o planeta. E eu fico com pena da minha netinha de 5 anos, o que vai acontecer daqui 20 anos para ela. Então, a nossa ganância detonou o planeta. Não, mas, Eurico, eu estou falando de qualquer outra predição, não só do planeta ambiental. Estou falando, por exemplo, econômica ou tecnológica, química ou qualquer coisa. Sempre há uma quantidade de previsões e, às vezes, uma ocorre não quer dizer que houve premonição. Foi um cara sonhou e aquele ocorreu de se realizar. Olha, uma coisa curiosa que aconteceu comigo, que essa também salvou a minha vida, ô Marcos. Uma vez eu perdi a hora de um voo. Toda segunda-feira de manhã eu ia para o Rio, num projeto que estava fazendo lá com a Regina Amélia, que está escondida aqui. Toda segunda de manhã eu ia para o Rio, num voo da TAM. E naquela segunda-feira falhou, eu atrasei, daí desisti. Fui para o dia seguinte, mas aquele avião caiu. Olha só. Nossa. Avião lá da TAM. Eu voei no dia seguinte e estava vazio o voo, tinha 3, 4 gatos pingados, o repórter, daí me entrevistou lá e falou, mas você não está com medo? Eu falei, não, eu já era para ter voado no outro, agora estou tranquilo. A probabilidade... Bom, Marcos, você só foi andar... Como é que você foi andar de glider? Não, é que não, foi o caso que tinha um colega meu que foi coisa complicada. Ele teve que fazer um resitting, que é fazer uma segunda época, não sei o que. A família veio para o Brasil, depois a mulher dele voltou para encontrá-lo na Inglaterra. Ele deixou as coisas dele na minha casa, e ele foi fazer uma viagem para Moscou. A British European Airways estava em greve, ele pegou um avião olha, série de acaso. Ele pegou um avião da Turkish Airlines, 10 que caiu em Paris. E as coisas dele em casa. Fiquei traumatizado com o negócio de avião. Depois só nós fomos aprender a andar não, de planador para curar essa... Foi. Foi só pensando na probabilidade, né? Quando você se convence. Mas é isso. Muito bom. Tem mais alguém que você vai fazer alguma pergunta? Vai, Eu Adriana. gostaria. Nesses dias eu estava lendo um livro que apareceu uma frase muito interessante. Eu até escrevi aí no chat. A história nasce quando o tempo é inscrito em um desenho, onde, no fim, se realiza aquilo que tinha sido enunciado. Então, o acaso é um elemento que pode transformar aquilo que tinha sido enunciado no começo desse desenho. Era isso que eu queria deixar como minha ideia. Ok.
Muito bom. Ok, gente. Mais alguma contribuição? Não. Aqui. Eu só quero lembrar o seguinte: eu era para ser engenheiro, mas eu conheci um professor, Dr. Wagner Vanek Martins, e essa pessoa me influenciou de tal maneira que eu me tornei professor. Fui professor de cinema na Universidade de Brasília por 33 anos, até me aposentar. E o professor que eu fui foi aquele professor que passou para mim por osmose ética, retidão, postura como professor, a disciplina para estudar, enfim. Eu fui uma pessoa que eu queria lembrar, o pai do Wagner, né? Muito legal. Aí foi um acaso, a rede de acaso me levou a isso. A rede afortunada. Muito bom. Ok, gente. Na semana que vem, o Roberto Matiello vai fazer uma apresentação. Roberto, você está escondido. Você ainda não me contou sobre o que você vai falar, mas eu sei que está marcado aí para você falar. Não, eu vou falar sobre o povo invisível, por isso que eu não falei nada. Sobre? O povo invisível. Muito bem. Então é isso. Então, semana que Olha, vem, o Roberto todo falando mundo. sobre o povo invisível. Abre o olho semana que vem. Abre o olho. Eu convido a todos que estão aqui para participarem, não só a semana que vem, como todas as outras semanas. Eu vejo que há uma série de neófitos aí. É um negócio muito bacana a gente se reunir, a gente bater um papo. E também, eventualmente, vocês também podem falar sobre alguma coisa que seja de interesse de todos os demais, né? Então, a gente aguarda aí. Então, a próxima semana eu vou falar sobre o povo invisível. Muito bom. Bom, quem tiver interesse em ouvir, participar e tal, deixa aqui o celular e o nome, que eu mando o convite, tá bom? Deixa no chat, tá? Outra coisa, então, Marcos, só para finalizar, você está fazendo outra peça, não é isso? Isso. Foi por acaso que você Eu queria virou fazer. autor de teatro? Como é que é? Foi por acaso que você virou autor de teatro? Foi por acaso. Foi por acaso. Graças ao convite da Edna para nós escrevermos juntos. E eu conheci a Edna na edição do livro Vuturuna. E aí foi por acaso. E aí nós estamos trabalhando juntos também. E como escritor, também foi por acaso? De contos? Por escritor foi. Por escritor foi porque eu conto uma história médica aqui. Como era aquele cronista? Até o filho dele é cronista agora. Veríssimo. Não. Um outro. O filho dele é cronista agora. Agora não sei. Ele tinha feito uma cirurgia do joelho e falava como que era o problema Prata. que tinha na vida amorosa dele, do joelho e tal. E eu mandei uma solução para ele e ele gostou e publicou. Aí eu comecei a achar que eu podia escrever. Foi esse o acaso. Muito bom. Ok. Bom, gente, maravilha. Marcos, obrigado. Eu queria falar, a Edna Ligeiro está dirigindo uma peça de Shakespeare que estreia quarta-feira no teatro. Eu vou mandar aqui para vocês Em qual teatro? No Sérgio Cardoso. Na quarta-feira é essa quarta ou a outra? Essa. Muito bom. Eu mando aqui no grupo. Maravilha. Valeu. Ótimo. Ok, gente. Muito bom. Marcos. Muito bom. Valeu. Muito obrigado. Obrigado, Marcos. Até Boa mais. noite. Obrigado, Boa Marcos. noite. Tchau. Muito bom. Boa noite. Excelente. Obrigado. Parabéns, Marcos. Obrigado. Valeu. Parabéns mesmo. Tchau. Muito bom, muito bom. Tchau, gente.